Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que Ele nos envolva no seu amor, na sua bondade, para que possamos nos sentir fortes, com coragem, com determinação, para nos mantermos junto ao seu Evangelho. Há 199 anos, na data de hoje, 26 de março do ano de 1827, voltava para o plano espiritual Beethoven. Beethoven desencarnou nessa data, com 57 anos. E Beethoven foi um gênio que passou pela Terra, um gênio no campo musical. Ele revolucionou a questão musical de sua época. E um fato curioso de Beethoven é o seguinte: com o passar da sua idade, ele foi ficando surdo. E quando ele lançou a sua obra-prima, que é a Nona Sinfonia, ele estava completamente surdo. E a sua obra-prima, né, a Nona Sinfonia, até hoje não é superada, devido à magnitude que é essa música. Eu estava lendo esses dias atrás, já faz algum tempo, bem na verdade, um comentário, um historiador falando sobre Beethoven. E ele fala o seguinte, que Beethoven, conforme a idade avançando e ele ia perdendo a audição, melhor eram as suas composições. Quanto mais surdo ele ficava, melhor ele conseguia compor as suas obras. E esse historiador ele colocou o seguinte: isso se dava pelo seguinte, como ele não ouvia o que estava acontecendo, as músicas estavam sendo lançadas, as partituras e tudo mais que os outros estavam fazendo, então ele olhava somente para dentro de si. Então Beethoven, olhando para dentro de si, é aí que ele tirou o melhor que toda a humanidade tem até hoje na questão da sinfonia. Pensando dessa forma, será que nós não temos que fazer um pouquinho como Beethoven, nos fazer um pouquinho surdo do que está ao nosso redor e olharmos mais para dentro de nós, do nosso desejo de mudança, do nosso compromisso com o Evangelho, da nossa vontade de querer sermos diferentes, mais amorosos, mais pacientes, mais envolvidos no amor do Cristo, deixarmos de lado um pouquinho de ouvir o que acontece ao nosso entorno e olharmos mais para dentro de nós? Será que aí a gente não vai conseguir, talvez, vivenciar o Evangelho um pouco melhor? Porque, queiramos ou não, como na mensagem de hoje, né? As provas voluntárias e verdadeiros serviços. Quem de nós não tem as nossas provas, as nossas dificuldades, aquilo que nos testa? Só que quando a gente está muito de ouvido ligado no que está ao nosso entorno, a gente esquece de olhar para dentro de nós, de fazer uma reflexão sincera. O que aquilo está me provocando para melhorar? Porque as dificuldades que nos chegam, elas têm um único objetivo, que é a nossa melhora, a nossa reforma íntima. Só que se nós olhamos para o nosso entorno e vemos pessoas mais felizes, né, ainda mais hoje nesse mundo, onde tudo se baseia numa questão de rede social, que as pessoas só colocam as coisas boas na rede social, nas redes sociais, e aí a gente fica naquele duelo, né? Além de nós termos já os nossos problemas, ficamos ali. Por que sou tão infeliz? E fulano é tão feliz, tão contente, tudo dá certo para ele. E a gente se esquece, né, que na maioria das vezes o que nós vemos aqui nas redes sociais nada mais é do que fachada, apenas para ganhar likes, engajamento, marketing e tudo mais. E a verdadeira vida não é essa daqui. A verdadeira vida é o que cada um de nós temos, o que cada um de nós vivemos. Então que nós possamos pensar um pouquinho nessa condição de Beethoven, que quando ele estava surdo, que ele já não ouvia mais o que estava no seu entorno, é aí que ele produziu as suas melhores obras. Então que nós possamos talvez nos fazer um pouquinho mais de surdos para aquilo que está ao nosso entorno, talvez até cegos para não vermos tanto aquilo que nos confronta mais, nos estimula mais a reclamar, que nós possamos então pensar nisso para vivenciar o Evangelho na sua plenitude.
para vivenciarmos esse nosso desejo de mudança. Porque imagino eu, todos nós que estamos constantemente com o Evangelho em nossas mãos, com a mensagem de Jesus ao nosso redor, ou seja, aqui na casa, ou seja, lá na casa de vocês, mas ouvindo a mensagem através da internet, todos nós buscamos o quê? A nossa melhora. Buscamos essa conexão maior com o Evangelho de Jesus. Só que essa conexão maior só virá quando nós começarmos a olhar cada vez mais para dentro de nós, cada vez mais para o nosso íntimo, cada vez mais olharmos e começarmos a observar o que o nosso ego está querendo tanto se impor, sendo que ao passo é Cristo que tem que viver em nós. Assim como Paulo, disse, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Para chegar nessa conclusão, Paulo já não tinha mais nada de ego dentro dele. Ou seja, ele tirou toda a sua vontade de fora e deixou Cristo apenas agir na sua vida. E por isso ele deixou de ter problema? E por isso ele deixou de ter as suas dificuldades? Não. Ele apenas compreendeu de uma forma diferente que tudo aquilo era para o seu crescimento, para o seu engrandecimento moral, espiritual. E eu acredito, vendo esses exemplos, que quando a gente começar a refletir e se dispor a ter uma vida mais plena assim, a gente vai conseguir a não fazer com que o nosso ego queira tanto aquilo que nós desejamos, mas sim aquilo que Deus, que Jesus quer de nós. Porque o nosso único objetivo de estarmos reencarnados, aceitarmos já a reencarnação, porque grande parte da humanidade não aceita a reencarnação. Mas nós estarmos reencarnados, aceitarmos a reencarnação e estarmos mais próximos do Evangelho, o único objetivo é o nosso crescimento moral. Todo demais são questões que podem esperar um pouco às vezes, que podemos deixar para depois. Mas o nosso crescimento moral, nessa nossa reencarnação, tem que ser o nosso objetivo. Porque temos tantas informações, como o Rogério colocou no começo, da primeira leitura do livro Voltei. Temos muitas informações, mas o que estamos fazendo com essas informações? É apenas uma mensagem a mais que passa só pelo meu ouvido, que eu me emociono muitas das vezes, que os meus olhos, às vezes, se enxergam, eu choro, ou é uma mensagem que realmente cala no meu coração e me convida e me empurra para uma mudança, para uma transformação? Então a gente tem que pensar nisso aí e aproveitar essa nossa reencarnação para nos fazermos um pouco mais de surdo em tudo aquilo que está ao nosso redor, para olharmos para o nosso íntimo e aí sim buscarmos a nossa mudança. Então que Jesus nos fortaleça esse ano, nos encha de coragem, para que a gente possamos vencer a nós mesmos. Porque esse é o nosso objetivo, é vencer a nós mesmos, para que Cristo esteja constantemente conosco. Muita paz a todos.